Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Ufa, tem que respirar um pouco porque foi um sufoco danado. Ah, Vasco, por que sempre tem que ser assim difícil? Por que não pode ser mais tranquilo, mais calmo, mais feliz? Mas de qualquer maneira, uma vitória muito importante, um jogo dificílimo. Mas a gente tem que dizer aqui, muito difícil em função do que o Vasco também deixou de jogar no segundo tempo. Primeiro tempo foi muito bom, a gente vai analisar já a partida, mas no primeiro tempo o Vasco fez uma partida equilibrada, mas no segundo tempo deixou o Goiás jogar sem nenhum tipo de explicação. A gente vai ouvir os companheiros, quer saber a opinião de todo mundo, eu vou dar a minha opinião no final, mas acho que poderia ser um pouco mais fácil. O Goiás tem um time muito fraco, ou pelo menos mostrou hoje uma fragilidade gigantesca que explica o porquê de derrotas e até derrotas acachapantes fora de casa por 6 gols, como foi para Flamengo e como foi para Santos. Enfim, mas o Vasco venceu, que é o mais importante. O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou uma equipe diferente, com Cáceres na lateral direita, adiantou o Iago Pikachu na ausência do Rossi. Ah, se o Rossi joga hoje! O Rossi jogando era contra-ataque o tempo todo e eu não tenho nenhuma dúvida que o Vasco venceria com mais facilidade. E também colocou o menino Marcos Júnior no meio-campo no lugar do Marquinho. Marcos Júnior foi muito feliz, fez o primeiro gol do Vasco numa ótima jogada que começou com a arrancada de Thales lá de trás, saiu driblando, o menino foi um azogue na partida, muito bem, meteu no fundo para o Raul, que fez o cruzamento, Raul meteu para trás, o Pikachu fez um corta-luz e o Marcos Júnior como um 10, aquela posição que o Vasco realmente carece, mas hoje ele até que jogou bem, matou, olhou e empurrou para o gol, fez um belo gol o Marcos Júnior, e a partir daí foi um outro jogo. O Goiás tentou desesperadamente, o Vasco controlou o primeiro tempo, mas no segundo tempo realmente foi uma atuação muito preocupante, porque o Vasco deu oportunidades ao Goiás fraco de tentar aí conseguir o empate, mas não conseguiu. O Vasco quebrou um jejum aí, não vencia um jogo desde novembro de 2017 fora de casa e conseguiu quebrar. Na ocasião venceu aquele jogo lá com o Cruzeiro em Belo Horizonte, 1-0, gol do Paulão, mas agora consegue ganhar novamente por 1-0, gol do Marcos Júnior, chega a 17 pontos, fica bem distante da zona de rebaixamento, fica mais tranquilo e aí se prepara para o jogo contra o Flamengo, sábado que vem em Brasília. Pena perder o Marrone, que foi expulso, na minha opinião, injustamente pelo árbitro, uma disputa de bola, enfim. Mas de qualquer maneira, eu vi o Kaique dar uma entrada forte no tornozelo do Richa e o árbitro achar que aquilo era para cartão amarelo, o VAR também concordar, eu discordo frontalmente. Aliás, o tal do VAR é uma mala do tamanho do Brasil. O invento ruim, esse tal do VAR. Ah, legal, vai equilibrar o futebol, mas atrapalha o futebol, atrasa o futebol, tira a paciência, faz com que os árbitros fiquem inseguros, enfim. Mas o Vasco venceu. E eu quero saber dos meus companheiros do Atenção Vascaínos, todos recuperados, respirando, o que eles acharam da vitória do Vasco 1-0. Fala daí, rapaziada. Ufa, ufa, ufa. Que vitória do Vasco, que vitória importante. Eu fui até ver fora aqui de casa, aqui num bar aqui próximo, para assistir de camarote essa vitória importante do Vasco. Suada, sofrida, mas merecida. O Vasco jogou o básico para vencer a fraca equipe do Goiás fora de casa. Uma vitória fora de casa que não via desde 2017, novembro, quando o Vasco venceu a equipe do Cruzeiro por 1-0, gol do zagueiro Paulão, lembra? Então, essa vitória é importante para o Vasco. O Vasco agora 17 pontos na competição, sobe na tabela de classificação, fica ainda mais longe da zona de rebaixamento e visando boas oportunidades na frente. Pior em campo, com certeza, o jovem Marrone. Eu achei até que ele fosse dar a volta por cima, ser o jogador da partida, mas não foi. Foi o pior jogador em campo, muito inoperante no ataque e ainda recebeu o cartão vermelho já no final do jogo. Imaturidade do jovem Marrone, que desfalca o Vasco contra o Flamengo na próxima rodada. Com isso, o Vasco à frente conseguiu a vitória, um gol importante, um gol bonito do Marcos Júnior, que entrou bem, jogou relativamente bem o volante Marcos Júnior, jogada individual do Thales Magno, sobrou ali o Marcos Júnior fazendo o gol do Vasco.
Na minha opinião, a zaga jogou muito bem. Leandro Castan e também o Henriques, além da boa partida do Raul ali na marcação. O Raul jogou muito bem também. Além de, como eu falei, Marcos Júnior, Pikachu no ataque e também o jovem Thales Magno. Na minha opinião, melhor jogador em campo, Leandro Castan. Jogou muito bem, o zagueirão do Vasco dominou a área e foi o melhor jogador em campo, impedindo que a equipe do Goiás conseguisse o empate. O Vasco, com esses 3 pontos, sobe para 17 pontos e agora tem o rival, o Flamengo, na próxima rodada. Se tiver a vitória, vai dar ainda mais embalo para o Vasco nessa competição, chegando aos 20 pontos, ganhando de um rival importante que é o Flamengo. E aí sim, em Brasília, comemorando ainda mais essa vitória e a chegada ainda mais próximo dos times de cima. Esse é o desafio. O Vasco praticamente não luta mais contra o rebaixamento. Agora é olhar para cima que o Vasco tem condições de subir ainda mais no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, grande abraço, atenção vascaínos. Vamos lá, mais uma vitória para comemorar nesse Dia dos Pais importante. Feliz Dia dos Pais para todo vascaíno com essa vitória, 3 pontos contra o Goiás. Um abraço. Boa noite, Flávio. Boa noite aos demais companheiros do canal e a você que assiste o canal Atenção Vascaínos. Antes de começar meu comentário, eu gostaria de falar que eu fui o único a acertar o placar no nosso bolão, hein? Então, estagiário tá brilhando, hein, galera? Mas agora vamos deixar disso e vamos pro nosso pós-jogo. Um jogo muito difícil. O Goiás acabou tentando mostrar serviço pro Ney Franco, mas pecou na falta de qualidade do time. O Vasco no final do segundo tempo levou um sufoco gigante, o que não pode acontecer, mas o que importa no final das contas são os 3 pontos que o Vasco finalmente somou. É a primeira vitória fora de casa desde 2017. Finalmente saiu o tabu e agora a gente espera que o time volte a vencer fora de casa mais regularmente. Gostaria de também frisar como o Vanderlei acertou na escalação. O Cássio jogou bem e o gol saiu dos pés do Marcos Júnior, numa jogada do Thales que hoje começou de 9. Para mim, o destaque positivo da partida foi o Raul, que foi muito bem, defendeu, atacou, estava em todos os lugares do campo, realmente arrebentou. Já quem não foi tão bem hoje foi o Marrone, que não foi tão efetivo no ataque e ainda acabou levando um cartão vermelho nos acréscimos, deixando o time na mão. Fora isso, ele também não enfrenta o rival. É isso aí, galera. Espero que o Dia dos Pais tenha sido excelente. Um feliz Dia dos Pais a todos os papais vascaínos. Um abraço gigante. Atenção, vascaínos. O Vasco hoje teve um jogo difícil contra uma equipe que geralmente em Goiânia é uma equipe que sempre dá trabalho ao Vasco. Mas eu gostei bastante do primeiro tempo do Vasco, principalmente do Thales. Muita personalidade, muito caráter para jogar, muita valentia, além de uma técnica e um jogador surpreendente. Eu acho que ainda estamos vendo esse jogador crescer, mas eu acho que é um jogador que tem muito a dar ao Vasco, sim. Se continuar com a mesma personalidade, se continuar com a mesma pegada, com a mesma humildade, é um jogador diferenciado. Agora, vai caber a ele manter isso ou não. O Vasco no primeiro tempo foi muito bem, taticamente, tecnicamente, uma marcação forte no meio campo, e o Thales foi o principal jogador dessa equipe. Segundo tempo, o Vasco deu espaço ao Goiás. Naturalmente, o Goiás veio para cima no abafa e não teve grandes oportunidades. Mas ali no finalzinho deu um pouco do sufoco. O Vasco, muito importante essa vitória. E vamos seguir para ir para cima. Um grande abraço. Atenção, vascaínos. Alô, Flávio, amigos do canal Atenção Vascaínos. Vasco 1, Goiás 0. Chegamos a 17 pontos. Resultado importante. O Vasco fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo do Vasco foi muito ruim. Primeiro tempo o Vasco achou um gol com o Marcos Júnior no primeiro tempo. Foi assim um resultado que agrada a torcida na tabela, mas agradar assim ao torcedor como uma partida brilhante não foi. Foi um jogo, segundo tempo, muito ruim para o Vasco. O Vasco fez apenas um chute a gol no segundo tempo. É um problema, o Vasco tem que arrumar essa questão de ataque. A transição da defesa, meio de campo e ataque, não está boa ainda, mas já foi um avanço. O Vasco consegue 3 pontos, chega a 17 pontos no Campeonato Brasileiro, sai da zona ali do perigo, mas assim, é um alerta. O Vasco não está conseguindo fazer um bom segundo tempo. Eu acho que ainda precisa arrumar ali a questão do meio de campo, a transição para o ataque. E hoje é o seguinte, o melhor do campo, eu falei para vocês, o melhor do jogo, para mim sempre é o que faz o gol, para mim é o Marcos Júnior, primeiro tempo fez o gol. O pior da partida hoje foi o Marrone não consegue fazer uma boa partida,
O Marrone não consegue alternar jogos bons e hoje não foi diferente. Então, o melhor da partida para mim hoje foi o Marcos Júnior e o pior foi o Marrone. Beleza? Um grande abraço a todos aí. Amanhã na live estamos juntos. Um grande abraço a todos. Boa noite. Ok, gente. Bom, eu vou dar minha opinião sobre o jogo. Acho que o Vasco fez um primeiro tempo correto. Não foi um grande primeiro tempo, como eu ouvi muita gente falar. Acho que o Vasco fez um primeiro tempo equilibrado. A sua defesa muito boa, os dois zagueiros muito bem, o Oswaldo Henrique e o Castan, dão uma firmeza muito grande. Achei os dois laterais muito claudicantes, inseguros. O Henrique voltou a fazer um jogo ruim. Pegou o Michael, que é o melhor jogador do Goiás, e, enfim, não conseguia dar ritmo ao jogo, não conseguia passar do meio de campo. O mesmo Cáceres, que faz aquele joguinho, feijãozinho com arroz, mas não é um lateral de grandes qualidades, que vai passar, que vai defender e chegar na frente. Enfim, no meio de campo, volto a dizer, acho que o Richard é um jogador que está devendo demais, não fez um bom jogo, é um jogador que tem uma característica que me irrita profundamente, ele domina a bola para trás, ele não consegue fazer o jogo andar. Marcos Júnior fazia um jogo também assim, digamos nota 6, até fazer o gol. O Pikachu tinha tido uma boa chance. E na frente o Thales e o Marrone correndo muito, dando muito trabalho. O Thales até pegou pouco na bola, mas conseguiu dar muito trabalho. E na minha opinião, o melhor jogador do Vasco na partida foi o meia Raul. Um guerreiro o jogo todo. Deu o passe pro gol, chegou na frente, fez ultrapassagens, roubou bola no meio de campo, chegou para fazer gol no segundo tempo, era o único que dava a cara a tapa lá na frente junto com o Thales e o Marrone. Enfim, acho que o Raul fez um partidaço. No segundo tempo, com 1-0 a favor, algo inexplicável. O Vasco recuou demais, deu muito campo, abdicou. O goleiro do Goiás foi fazer uma defesa no final, numa bola espirrada, num chute de perna esquerda muito bonito do Cáceres, uma daquelas bolas, aqueles lances fortuitos, mas fora isso, o goleiro do Goiás não fez absolutamente nada. O Vasco tomou sufoco quase 45, 50, deu 53 minutos o nosso Vin Diesel, que fez uma atuação razoável, mas acho que o tal do VAR atrapalha demais, mas muito mesmo. Fernando Miguel, não gostei, principalmente nas saídas com o pé, mania de colocar a bola no meio nessa saída, abre o jogo, bola no meio é um perigo. Várias vezes o Richard quase perdia a bola ali quando não perdeu, inclusive no lance em que ele recebeu a falta do Kaique, por sorte foi falta. Fernando Miguel depois pediu desculpas. Não dá, amigo, lá na frente. O Cáceres, razoável, jogador feijão com arroz. Oswaldo Henrique e Castan, gostei muito, muito firmes, muito fortes. O Henrique, não gostei. O Richard também não gostei, mais uma vez. Raul, muito bem, mas muito bem, uma partida exemplar, talvez uma das melhores do Raul com a camisa do Vasco. Marcos Júnior, digamos aí uma partida nota 6, 7, não fez uma partida brilhante, mas também não comprometeu. Pikachu brigou muito, lutou muito, é uma opção, principalmente naquelas bolas que os meias colocam nas costas dos zagueiros, e ele tentou algumas vezes ali, mas não fez uma partida brilhante. Thales Magno não é uma joia, é um jogador especial, jogador que vem buscar, dificilmente perde a bola, tem um talento incomum. Se o Vasco tivesse um outro jogador como o Thales para chegar ali, para dialogar, ou um meia que pudesse chegar, teria dois jogadores muito especiais. E o Marrone lutou muito, brigou muito, mas é um jogador, como eu disse, que tecnicamente é muito frágil. A bola bate na mão, bate na canela, bate na cabeça, enfim, ninguém pode dizer que ele não luta. E os jogadores que entraram no segundo tempo, o Lucas Mineiro, péssimo, muito mal, mas muito mal, errando tudo, querendo carregar demais a bola, não conseguindo acertar um passe, marcando de longe. Aliás, é o que ele faz muito mal, marcar, né? Felipe Bastos, aquele jeitão meio, parece que tá jogando uma pelada de casados e solteiros num final de ano, não gostei muito. O Lucas Santos até tentou, mas também jogou muito pouco. O importante foi a vitória. O Vasco conseguiu um resultado importantíssimo, mas foi uma atuação boa, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não merecia ser tão sufocante assim. Mas, pro Dia dos Pais, eu, papai também, especialmente, fico muito feliz com a vitória e agradeço, porque o Vasco merece, o seu torcedor merece também. Ok, turma? Amanhã teremos um bom dia com a repercussão do jogo e também vamos ter uma live muito legal à noite. A gente vai, durante o dia, anunciar os nossos convidados. Ok? Parabéns ao Vasco. Conseguiu uma vitória difícil, dura, como em todos os jogos em Goiás. E agora, preparação para o clássico do sábado que vem contra eles, lá em Brasília. Tchau, turma! Bom domingo! Feliz Dia dos Pais a todos!